vídeo no canal Vini Casagrande. Pois é, aqui a gente não para, é trabalho o tempo todo. E no vídeo de agora, a gente vai tentar responder a uma pergunta que muitos torcedores do Flamengo me fizeram nas últimas horas. Por que o Flamengo insiste tanto na contratação de Vitão, zagueiro do Internacional? Tendo em vista que não é a primeira vez que o Flamengo tenta a contratação desse jogador, tentou nas últimas janelas, não conseguiu e agora, entre aspas, está brigando com o Cruzeiro pela contratação desse jogador. E por que o Flamengo insiste tanto? Eu fiz essa pergunta a um dirigente do Flamengo e ele me deu várias respostas, porque não é uma resposta só. Tem uma série de fatores que foi analisada pela diretoria do Flamengo, não só a parte técnica, também a parte financeira, e eu vou trazer as respostas para você no vídeo de agora e pronto, você vai matar a sua curiosidade e vai entender por que o Flamengo insiste tanto na contratação de Vitão. Além disso, sites do exterior divulgando que o Flamengo está perto de vender Vinha a um clube russo. Nós vamos trazer também a informação apurada junto ao Flamengo. E Everton Araújo na mira do Grêmio. Tem chance de acontecer? Qual é o modelo de negócio? Nós também vamos trazer aqui para vocês no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você dar aquela moral de se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo, para todo mundo conhecer o canal Vini Casagrande e ficar sabendo de tudo que acontece dentro do Flamengo. Também não deixe de hypar o vídeo, tá? Isso é importante. Vamos lá. Eu vou começar falando sobre o Vinha, porque sites internacionais estão noticiando. O Spartak de Moscou fez 2 propostas pelo lateral esquerdo, Matias Vinha, que está fora dos planos do Flamengo. As ofertas foram de 3 milhões de euros, quase 20 milhões de reais, e 4 milhões de euros, quase 26 milhões de reais. Mas o Flamengo deseja receber 6 milhões de euros, quase 40 milhões de reais, e ainda manter 20% dos direitos econômicos do atleta. Bom, eu ouvi o Flamengo e ouvi também o empresário do atleta. Os dois negaram, disseram que não tem nenhuma proposta, inclusive nem o jogador iria para a Rússia. O jogador não tem a menor vontade de jogar no futebol russo, pelo menos foi a resposta que eu tive no Flamengo, a resposta que eu tive, que não chegou nenhuma proposta. Outro jogador que estão noticiando, inclusive essa notícia veio lá da imprensa gaúcha, que o Grêmio tem interesse em Everton Araújo. De fato tem mesmo, tem interesse, mas eles estão noticiando como se fosse compra, mas não seria compra. O interesse do Grêmio é por empréstimo, e o contato já foi feito com os empresários do atleta, que são os empresários da empresa Rock Nation, mesma empresa, uma empresa inclusive bem conhecida, mesma empresa do Hendrick, do Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, entre outros atletas, só que o contato só aconteceu com os empresários do atleta. E eu perguntei ao empresário, vocês falaram com o Flamengo? Não, em nenhum momento, ou seja, não tem nem como o Flamengo saber. Tem apenas esse interesse do Grêmio por empréstimo, mas os empresários ainda nem conversaram com o Flamengo. Acho muito difícil de o Flamengo fazer negócio. Não vai reforçar rival do futebol brasileiro e o Everton Araújo ele terminou a temporada bem. E ele é de uma posição que o Flamengo, primeiro, provavelmente não vai ter Saúl, porque ele está com essa incógnita aí se vai passar pela cirurgia, se não vai. Mesmo que ele não passe pela cirurgia, vai ser um tratamento conservador que vai fazer ele ficar longe dos gramados por um determinado período. O De La Cruz é uma incógnita, o Jorginho é um jogador com idade avançada, terá aquele equilíbrio de carga com ele, tal como aconteceu desde quando ele chegou ao Flamengo. Então eu acho muito difícil que o Everton Araújo seja emprestado para o Grêmio e eu acho um erro se o Flamengo topar fazer isso, tá? Vamos lá para o assunto principal do vídeo agora. Por que o Flamengo insiste tanto na contratação de Vitão? Aqui as respostas para vocês, porque eu ouvi as respostas. Fiz essa pergunta a um dirigente do Flamengo e fiz um resumo aqui no meu roteiro para vocês. Primeiro, vamos falar da qualidade técnica do jogador. Isso na visão do Flamengo, tá? Vitão foi um dos melhores zagueiros no futebol brasileiro na temporada 2025 e também na temporada 2024. Nas 2 temporadas o Inter foi mal e mesmo assim o Vitão se destacou. Vitão é um jogador que o José Boto conhece, de outros carnavais. Para quem não sabe, o Vitão já passou pelo Shakhtar da Ucrânia. Em 2019 ele foi para lá. E ele foi para lá porque o José Boto, então
chefe de scout do Shakhtar, digamos assim, ele quem encontrou o Vitão e levou o Vitão para o Shakhtar. Ou seja, o José Boto, atual dirigente do Flamengo, ele conhece muito o Vitão, conhece todas as qualidades do Vitão, inclusive no dia a dia, como é o Vitão no dia a dia. Além disso, o Vitão tem 25 anos. Ele se encaixa ao perfil estabelecido pela diretoria do Flamengo para diminuir a média de idade. Vocês vão se recordar aqui, uma recente apresentação do BAP, presidente do Flamengo, aos conselheiros, ele falou: nós dificilmente vamos fazer contratações de jogadores acima de 26 anos, porque a ideia da diretoria é diminuir a média de idade do elenco. O Flamengo entrou em campo contra o PSG na final do Mundial com uma média de idade de 30 anos e o PSG com uma média... Salve, galera! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Raíza Simplício. Estamos na área com muitas novidades para vocês e vamos falar sobre o mercado da bola do Flamengo, que está muito agitado com essa novela da renovação de contrato do técnico Felipe Luiz. Vamos trazer os detalhes dessa situação para vocês. O negócio está complicado, tá? E o Vitão, hein? Será que o Vitão já tá fechado? Já pode cravar o Vitão como novo reforço do Flamengo? E a Lazio topa vender o Tati Castelhanos. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no nosso canal. Então você que está chegando por aí, não esquece de deixar o seu like aqui no nosso vídeo, porque o seu like é muito importante aqui pra gente. Então solta o dedo no like e se inscreva aqui no nosso canal. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó. É só você clicar nesse botãozinho e se inscrever aqui no nosso canal, porque a gente precisa muito da ajuda de cada um de vocês, tá? Então vamos lá, vamos começar, porque vocês sabem que aqui a gente vai sempre direto ao ponto, sem mimimi, é sempre direto ao ponto e sem sensacionalismo também, tá? Vamos começar falando sobre essa situação da renovação de contrato do técnico Felipe Luiz. A coisa tá complicada. Eu já tinha falado aqui para vocês que o Flamengo tinha feito uma última oferta salarial para o Felipe Luiz, tinha colocado essa oferta na mesa do Jorge Mendes, que é o empresário do Felipe Luiz, e essa oferta é uma oferta que faz do Felipe Luiz o segundo treinador mais bem pago do futebol brasileiro, atrás apenas de Abel Ferreira, e o Flamengo estava esperando o ok do Felipe Luiz. Pois bem, né, os amigos lá do GE, na verdade o Caê Mota trouxe a informação de que o Felipe Luiz aceitou essa última oferta salarial do Flamengo, mas tem um porém, tem um entrave, né? E eu fui atrás dessas informações para vocês. O grande entrave é a questão do staff dele, dos auxiliares dele, o auxiliar, o preparador físico, enfim, a comissão técnica dele. Nessa oferta que o Flamengo fez, a oferta engloba o salário do Felipe Luiz e o salário do auxiliar e do preparador físico da comissão técnica do Felipe Luiz. Mas o staff do Felipe Luiz discorda disso. O staff do Felipe Luiz entende que o Flamengo precisa colocar na mesa mais 20% acima desses valores, né, que foram colocados na mesa pelo Flamengo, mais 20%, porque esses 20% serão do auxiliar do Felipe Luiz e do preparador físico, dos membros da comissão técnica do Felipe Luiz. Então, esse agora, neste momento, é o grande imbróglio. O Flamengo fez uma oferta salarial, uma oferta que engloba o salário do Felipe mais o salário dos dois membros da comissão técnica dele, mas o Felipe discorda, o Felipe entende, o Felipe e o staff dele entendem que os valores são, né, nessa oferta do Flamengo, são apenas os valores de salário do Felipe Luiz e o Flamengo precisa pagar por fora, né, os valores referentes ao auxiliar e o preparador físico. A questão da flexibilização. O contrato que o Flamengo oferece é um contrato de 2 anos, então é até dezembro de 2027. E o Flamengo flexibilizou a questão da multa rescisória. Então, o que aconteceu? O Flamengo topou deixar a multa rescisória do Felipe Luiz mais acessível
acessível caso chegue uma proposta do mercado europeu. Então, a multa rescisória do Filipe Luís, ela, neste contrato que o Flamengo ofereceu, ela é uma multa rescisória mais acessível para o mercado, enfim, caso chegue alguma proposta do futebol europeu. O Flamengo cedeu nessa parte, tá? Então, existe aí esse imbróglio hoje entre as partes, né? Veremos o que vai acontecer ao longo deste domingo. A paciência de ambos os lados não tá legal. Houve um desgaste muito grande, né, até aqui nessa renovação de contrato. Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Ah, tem plano A, tem plano B, tem plano C. Cara, o Flamengo sempre teve plano A, plano B e plano C. Só que acontece o seguinte, o plano A do Flamengo era o Luís Castro. Era um nome, por exemplo, que o José Boto gosta muito. Era um nome que soava no Flamengo antes mesmo do Flamengo confirmar a permanência do Filipe Luís, quando a atual gestão ganhou as eleições no ano passado, né? Então, muitos falavam se ia manter o Filipe, se não ia manter. O Filipe acabou ganhando a Copa do Brasil. Eles optaram por manter o Filipe Luís, mas antes de pensar em manter o Filipe Luís, o Luís Castro já era um nome, né, que soava ali, um nome que o José Boto gosta muito, trabalhou com ele no Shakhtar, era um nome aí que o Boto entendia ser o nome ideal para o Flamengo, enfim, caso o Filipe Luís não fosse continuar. Só que o Luís Castro, né, ele acertou lá com o Grêmio, enfim, acabou de acertar com o Grêmio, tá lá no Grêmio. O plano B é o Leonardo Jardim, né? É um nome que a diretoria do Flamengo gosta muito, que agrada muito a diretoria, e a informação que eu tenho é que já houve sim contato do Flamengo com o staff do Leonardo Jardim para sondar, tá? Perguntando se chegasse uma oferta, enfim, se o Filipe Luís não ficar, será que o Leonardo Jardim não toparia assumir o Flamengo? No primeiro momento, a informação que eu tenho é que a resposta do Leonardo Jardim não foi muito positiva, né? O Leonardo Jardim deixou o Cruzeiro, disse que não queria trabalhar no futebol brasileiro e, no momento, a informação que eu tenho é que a resposta dele nesse sentido não foi muito positiva. De novo, não tem proposta, o Flamengo está focado em renovar com o Filipe Luís, mas o Flamengo já fez sim uma consulta pelo Leonardo Jardim. Arthur Jorge. A Rafa disse, o Flamengo está nesse mercado e tá, enfim, essa novela está se arrastando um pouquinho, talvez mais do que o torcedor do Flamengo principalmente gostaria, então vou botar no papo aqui nossa Emanuele Ribeiro, a Manu, setorista do Flamengo, do GE, enfim, acompanhando esse Flamengo já essa temporada inteira, né, Manu? E não tem descanso nesse finzinho de temporada também, né? 26 de dezembro, plantão de Natal e as coisas como estão andando aí para Flamengo e Filipe Luís. Tudo bem? Ligado aqui com a gente no Tá Na Área, tava vendo a Rafa falar aí, né, que o torcedor rubro-negro estava esperando esse presente de Natal, a renovação com o treinador Filipe Luís. Se o presente de Natal não veio a tempo, a torcida espera pelo menos passar a virada do ano com uma notícia positiva, né? Tá pedindo, focando muito as energias nessa renovação do Filipe Luís, que está se prolongando, já está se arrastando faz um tempinho. A primeira proposta do Flamengo foi em maio, no primeiro semestre, desde então as conversas vêm se arrastando, né? Nas últimas semanas aí, Flamengo e Filipe Luís avançaram em alguns pontos. Nos últimos dias, o Flamengo chegou a considerar a renovação com o treinador bem encaminhada, chegou perto dos valores pedidos por Filipe Luís, mas nesse momento segue aí a novela, segue o empecilho, que é a questão financeira. Filipe Luís pediu um valor X de salário, o Flamengo ofereceu um valor Y, já chegou um pouquinho mais perto do que o treinador pediu, mas nesse momento nenhuma das partes está querendo ceder mais, né? O Flamengo, principalmente, por entender que já cedeu bastante nessa negociação, e o Filipe Luís, que está de férias, deixou a negociação na mão do agente dele. O agente está fazendo esse jogo duro nessas conversas com o Flamengo. O valor em discussão, né, o valor pedido pelo Filipe Luís, faria dele hoje o treinador mais bem pago do futebol brasileiro. O Flamengo ofereceu um pouco a menos, ele seria aí o segundo técnico mais bem pago do Brasil. Lembrando que o salário do Filipe Luís hoje é o menor salário
entre todos os técnicos da Série A. Então, realmente, a valorização é muito necessária por tudo que ele mostrou ao longo dessa temporada, campeão de quase tudo, né? Só não venceu a Copa do Brasil, a Copa Intercontinental e a Copa do Mundo de clubes, mas a Copa do Brasil foi uma escolha do próprio Flamengo abrir mão para focar na Libertadores e no Brasileiro, os títulos que colocou como prioridade e que acabou conquistando também ao final dessa temporada. Então, o Filipe Luís, com certeza, chega muito valorizado ao fim desse ano, e essa valorização é o principal ponto de discussão na mesa, nessa questão da renovação do contrato do treinador, né? O contrato vai terminar na semana que vem, quarta-feira já está aí, vai ser o último dia de contrato de Filipe Luís com o Flamengo, por isso o clube está tentando acelerar, né? Nos últimos dias, o presidente do Flamengo, BAP, deu um tempo nas negociações, deixou tudo na mão do diretor de futebol, José Boto, e é o Boto que está negociando diretamente com o empresário do Filipe Luís. E por causa dessa demora, desse tempo longo de negociação, dos pedidos, enfim, há um desgaste entre as partes, um desgaste que é considerado natural. O Flamengo, inclusive, chegou já a considerar outros treinadores, tem um plano B, tem um plano C. A diretoria, por alguns momentos, pensou talvez em desistir dessa negociação com o Filipe Luís por causa da dificuldade, mas ainda a renovação do Filipe é o plano A. O Flamengo entende que há ainda o que conversar, há ainda o que avançar e que a renovação é a prioridade, então não quer partir para esse plano B, esse plano C nesse momento, espera resolver nos próximos dias, até porque essa renovação, gente, ela vai definir o ano de 2026 do Flamengo, né? O planejamento está traçado, o Filipe Luís participou desse planejamento, é outra coisa que deixa aí o Flamengo animado com essa renovação, mas para que os planos sejam colocados em prática, é preciso resolver essa pendência com o Filipe Luís, porque com certeza ele vai ter muita influência também no que o Flamengo for fazer na janela de transferências, for pensar para o ano que vem. Mas nesse momento, a questão salarial é o grande empecilho dessa negociação. Seria estranho, né? Seria estranho ver essa temporada, depois do que foi a temporada 2025 do Flamengo, ver o Flamengo 2026 sem o Filipe Luís, até por conta de como terminou também, o próprio Filipe Luís nas entrevistas falando assim, ao que parece, quer também renovar. Seria bem estranho, eu acho, eu vejo assim de uma forma bem estranha se a gente não vir o Flamengo em 2026 com o Filipe Luís. Agora, Manu, só assim, em relação às informações que vocês têm mesmo, de tanto você quanto o nosso pessoal do GE, você falou do Flamengo, que o plano A, claro, é Filipe Luís, a gente sabe disso, já se pensou em plano B e plano C, mas quer focar no plano A. Do outro lado, a mesma coisa, o Filipe também continua querendo renovar com o Flamengo, o plano A dele é esse, você sabe se tem do lado do Filipe plano B, plano C também ou não? Não, por enquanto não tem nenhum outro plano, não, né? A gente sabe do interesse do Filipe de trabalhar no futebol europeu, é o objetivo dele no médio e longo prazo, mas nesse momento o próprio Filipe entende que o melhor caminho seria a renovação com o Flamengo para a temporada de 2026. Até porque, no caso da Europa, né, o mercado de agora é menos aquecido, meio de temporada por lá. Se o Filipe Luís fosse assumir outro clube no futebol europeu, seria um clube para corrigir uma rota, enfim, que não teria a cara dele, que não teria o planejamento, o dedo dele. Então ele entende que não seria uma escolha assertiva nesse momento. Além disso, o Filipe Luís não tem as credenciais necessárias no momento para atuar na Europa, né? Poderia até tentar algumas manobras e conseguir um contrato por lá, mas ele precisa de algumas licenças que a UEFA exige e que ele ainda não tem. Então, no momento, o plano do Filipe Luís também é continuar no Flamengo, mas aí tem esse empecilho, né, esse entrave. Acontece que o Filipe hoje deixou a negociação nas mãos do empresário, está de férias, mas ele já disse para o Flamengo que o desejo dele é continuar no ano que vem. E o Flamengo diz de volta que o desejo é continuar com o Filipe também no ano que vem. Então as duas partes querem muito que esse negócio aconteça, mas nesse momento está emperrado por causa disso, porque o Flamengo entende que cedeu muito e quer que o Filipe Luís também aceite essa proposta, né? O que o Flamengo fala agora é que esse valor que foi oferecido, esse último valor que o Flamengo conseguiu chegar, é a última proposta do Flamengo. Se o Filipe Luís não aceitar, pode ser que o negócio suba no telhado de vez, né? Porque nas outras cláusulas o Flamengo conseguiu atender os pedidos do Filipe Luís na questão da multa rescisória, tempo de contrato, bonificações. O Filipe tem participado do planejamento, tem feito indicações na questão de jogadores a chegar, jogadores a sair, de profissionais, tem moldado ali os departamentos do Flamengo à sua maneira. Então o Flamengo entende que está dando bastante
autonomia aí para o treinador trabalhar, que esse ano foi um ano fantástico de construção junto, tanto da diretoria quanto do treinador, todo mundo participando junto ali desse ano considerado mágico, mas que para ele continuar no ano que vem vai ter que ceder um pouco nesse momento.